Trabalho com esse mercado há mais de 13 anos, conheço bastante gente, pessoal que está aqui. Acho que a gente traz a gente aqui, acho que tanto vocês quanto eu, é a paixão pelo tema. Acho que eu costumo brincar que quem começa a trabalhar com esse assunto nunca mais sai do assunto que é meios de pagamento, tecnologia envolvida com pagamento. É sempre parece que é um bicho que pica, né? Todo mundo fica super apaixonado pelo tema. Eu vou começar falando, a ideia é falar por volta de 30, 40 minutos sobre o tema. Fiquem à vontade de interromper o que precisarem, justamente para isso, para a gente bater papo, falar sobre o assunto. Tem uma série de coisas que a gente não tem resposta, tá? O Bacen está aí, cada dia fazendo uma surpresa para a gente. Então, todo mundo aí, cada hora é uma coisa que a gente aprende. Então, fiquem à vontade de perguntar o quanto quiserem. Bom, regulamentação fintech. Que bicho é esse? O que está acontecendo? O que está vindo? Quais foram as últimas mudanças? O que tem acontecido nos últimos tempos? A gente vai conversar aqui basicamente sobre a estrutura do Banco Central, que é o calcanhar de Aquiles dessas empresas, desse mercado. Vamos começar falando de uma definição de fintech. A gente sabe que existem inúmeras definições, que basicamente fintech é a tecnologia misturada à atividade financeira. Então, tudo que é relacionado a finanças e que envolve plataforma de tecnologia, a gente está trazendo aqui. Óbvio que esse rol não é exaustivo, a gente tem muito mais que isso, mas a gente colocou alguns assuntos que estão mais em voga, que hoje está sendo mais discutido, né? A gente tem uma série de coisas sendo faladas atualmente, o maior número de empresas nesse ramo de atividades que a gente está colocando aqui. Eu trouxe aqui um slide que mostra a evolução do investimento em fintech no mundo. Esse gráfico ele mostra, a partir de 2010, o quanto a gente tem de investimento ao longo desse período. A partir de 2013, começa um aumento muito expressivo aqui, uma curva muito crescente de investimento, que ela basicamente coincide com a revolução tecnológica. Então, a utilização de iPads, smartphones, passaram e a população passou a ter uma capacidade maior, um aprendizado e uma necessidade maior de utilizar os smartphones como um gadget do dia a dia mesmo, para fazer qualquer tipo de transação, de interesses, os apps que vieram. Isso aqui que a gente está enxergando, a gente não tem no Brasil um estudo que regulamenta isso aqui, que mostra esse histórico a partir de 2010, mas o que a gente tem a dizer... Fique à vontade. Pode entrar. Fique à vontade. O que a gente tem para dizer aqui é o seguinte, aqui a gente tem, quando começa a regulamentação do Banco Central, tá? Todo mundo, aqui no Brasil, a gente tem uma tendência a dizer que foi o que deu início a esse investimento e que deu início ao aumento de empresas de tecnologia, de fintechs, que foi o boom relacionado à regulamentação do Banco Central. Na nossa visão, não é isso, tá? Na nossa visão, ele tem a mesma tendência mundial, ou seja, tudo bem que aqui teve uma regulamentação, mas isso aqui nada tem a ver com o Banco Central. Pode ser que tenha sido um dos impulsores do acompanhamento, da evolução, mas não é o que causou toda essa curva,
profundidade que a gente está vendo aqui. Aqui a gente traz, a gente fez essa pizza aqui baseada no report da Fintech, mas foi uma pizza que a gente fez. E o que a gente traz aqui, e o que está mais escuro, é o que são os assuntos que são efetivamente regulados pelo Banco Central. A gente tem principalmente empréstimos, e a gente vai falar mais para frente sobre o peer-to-peer, que é uma coisa que está sendo muito falada atualmente. Vamos falar sobre pagamentos e vamos explicar um pouco do assunto sobre blockchain e moedas virtuais, que a gente não chama de moeda virtual, mas o Banco Central chama de moeda virtual. E a gente vai falar desse assunto, mas que hoje ele está meio fora desse assunto de Banco Central. Aqui, não necessariamente, quando a gente fala aqui nesse gráfico, a gente fala de todas essas empresas. Algumas aqui estão reguladas, ou seja, seguro está regulado pela SUSEP, investimento pela CVM, mas a gente não está tratando aqui especificamente desses assuntos, até porque não tem uma regulamentação totalmente específica para esse assunto. Tá? Então aqui a gente vai tratar principalmente sobre a regulamentação do Banco Central. Bom, regulamentação. Quando que isso chegou? Por que chegou? Como é que foi essa história? A gente vinha, como eu contei para vocês, eu trabalho nesse mercado há mais de 13 anos, e a gente vinha no histórico que o Banco Central vinha monitorando, tá? A gente já tinha ali, o mercado era totalmente sem regulamentação, existiam as instituições financeiras que eram reguladas, com uma regulamentação muito forte em cima das instituições financeiras, e todo o mercado de meios de pagamento não tinha uma regulamentação. Em 2010, o Banco Central trouxe um relatório monitorando e falando como é que funcionava, como é que esse mercado funcionava. Mais adiante, a gente foi tendo decisões do CAD, o CAD se pronunciando sobre o assunto, mas sem ainda uma regulamentação específica sobre o tema. A BEX chegou a fazer um código de autorregulamentação sobre o tema, foi enviado para o Banco Central, só que isso nunca, o Banco Central nunca assinou embaixo desse código. Então, é um código que existe, que as empresas que estão associadas usam esse código, mas ele não é um negócio que foi adotado pelo Banco Central. E aí, em 2013, veio uma legislação, que é a 12865, que a gente coloca ali, uma regulamentação que fala de cana-de-açúcar, de produtividade, e no meio dessa regulamentação vem uma meia dúzia de artigos falando sobre meios de pagamento, arranjo de pagamento. E foi uma regulamentação que muita gente deixou passar na época. Isso foi, e a partir dessa legislação, foi dada a competência para o Banco Central poder regular o mercado de meios de pagamento. E no final de 2013, em novembro de 2013, a gente estava num congresso em Fortaleza, era um congresso de inclusão social, inclusão financeira, falando sobre o tema. No meio desse congresso, o Banco Central solta as regulamentações e as circulares sobre o tema. Foi uma loucura, todo mundo saindo da sala, todo mundo discutindo, e o pior, ninguém entendia o que estava escrito ali. Provavelmente muitos de vocês já devem ter lido essa lei, e realmente não dá para entender. Se você não está no dia a dia ali, não dá para entender o que está ali. Isso foi em novembro de 2013. A gente começou a ter as primeiras regulamentações do Banco Central sobre o tema. Tá? E aí, o que tinha nessa legislação e o que foi regulado? O que foi regulado foi isso aqui. Acho que vocês devem conhecer esse assunto. Isso aqui foi o primeiro esquema que foi regulado. A gente tem os arranjos de pagamento. O que é o arranjo de pagamento?
nada mais é do que esse sistema que a gente está falando aqui. É toda essa regra, esse conjunto de procedimentos que regem esse sistema como um todo. Tá? Então, a gente tem o arranjo de pagamento. Vindo desculpa, estou apanhando aqui do aparelho. Quem está gerindo essas regras, a bandeira, que a gente chama pela lei o instituidor de pagamento. Ele é o que cria as regras e cria toda essa particularidade, o que vai ser aplicado no sistema. Tá? E todo mundo que está abaixo dele, tanto o emissor quanto o credenciador, estão sujeitos às regras feitas pela bandeira. Tá? Então, a gente tem esse sistema, esses players aqui são os players que estão regulados, inicialmente regulados, nem todos eles estão regulados, mas é o que está sob a égide do Banco Central. Só para vocês entenderem um pouco, a gente tem uma diferença entre arranjo de pagamento fechado e arranjo de pagamento aberto. O que é o arranjo de pagamento fechado e o que é o arranjo de pagamento aberto? O arranjo de pagamento fechado é quando eu tenho dentro do mesmo grupo econômico emissor e credenciador. Então, eu tenho bandeira, emissor e credenciador no mesmo grupo econômico. Eu não preciso ter dentro do mesmo CNPJ, mas ele precisa participar do mesmo grupo econômico. Ele pode ficar até 20 bilhões. Passou de 20 bilhões de movimentação de transação, de movimentação financeira, acima de 20 bilhões ao ano, ele passa a ser automaticamente arranjo aberto. Alguém aqui lembra da história da Elo, que abriu há pouco tempo, pouco tempo não, já tem 2 anos, não é, Fabi, 2 anos? Que passou a ser um arranjo aberto, e aí a partir desse momento, qual é a maior diferença de um arranjo aberto para o arranjo fechado? No arranjo aberto, eu tenho que deixar outros emissores e credenciadores participarem da minha bandeira. Tá? Então, eu passo a ser eu tenho que aceitar aqui não só o emissor e o credenciador do meu grupo, mas também o emissor e o credenciador de outros grupos. Tá? Para ficar mais claro o que realmente está sujeito à legislação, qualquer pessoa que movimenta dinheiro de terceiro está sujeito à regulamentação. Não significa que está regulado, mas pode estar regulado. Então, isso é um conceito importante para a gente lembrar que qualquer pessoa que tenha dinheiro de terceiro transitando dentro das suas contas pode estar sujeito às regras do Banco Central. Como arranjo de pagamento, a gente tem aqueles que estão dentro das regras do Banco Central e aqueles que estão fora. Quem é que não está sujeito à regulamentação? Todo mundo que tem um valor de transação dos últimos 12 meses de 500 milhões. Tá? E aí ele tem que obedecer tudo isso. Esse patamar inicial, ele vai cair em 2018 para 250 milhões e em 2019 para 50 milhões. Quantidade de transação acumuladas nos últimos 12 meses, 25 milhões de transações, 12 milhões e meio, 2 milhões e meio. Então ele sempre vai cair de 2018 para 50%, 2019 para 10% do volume de hoje. Tá? Então, a gente vai olhar, todos esses patamares vão caindo ao longo desses próximos anos. A partir de 2020, permanece o que temos para 2019. Isso é uma previsão, a gente não sabe o que vai acontecer daí em diante. A gente imagina que esses valores, quando a legislação começou, os valores eram os mesmos, mas os prazos eram anteriores. Então, era 2016, 17, 18. Isso foi mudado para 2017, 18 e 19. Para vocês terem uma ideia do que está acontecendo, e só para a gente falar um pouco aqui, o que aconteceu? Lá em 2013,
quando a gente estava falando quando o Banco Central veio regular, a gente tinha até 2014, esse prazo foi mudado, mas assim, todas as empresas que estavam operando arranjos de pagamento sujeitos à legislação, eles tiveram até 1º de dezembro para dar entrada no Banco Central com pedido de autorização. Tá? Então, todos os arranjos que estavam acima desses patamares e que já estavam operando deveriam entrar com pedido em dezembro de 2014. Quem não entrou naquela época vai ter que entrar e vai ter que esperar o Banco Central conceder essa autorização para poder operar. O que acontece? Acontece que hoje até hoje a gente tem 2 autorizações publicadas que estão aí. A gente teve a última informação em julho. O Santander, que tinha autorização, e mais uma empresa de leasing que tem autorização. O restante está todo mundo aguardando a autorização que ainda não saiu para ninguém. Tá? Então, qual é a diferença? As empresas que estavam abaixo desses limites aqui, se elas estão operando abaixo desse limite, ela não precisa esperar. Ela continua operando e quando ela for passar do limite, é que ela vai entrar com pedido de autorização. Então, e quem dá o primeiro pedido de autorização, quem faz o primeiro pedido de autorização é o arranjo. O arranjo que faz o pedido de autorização. E todas as empresas, emissor e credenciador, têm que entrar a partir da entrada do arranjo. Tá? O que está sujeito à regra como um todo é o sistema. Então, o arranjo está sujeito. Ele passou desses patamares, ele tem que notificar tanto o credenciador quanto o emissor, os emissores, e todos eles dão entrada de pedido no Banco Central. O que está acontecendo, só para exemplificar isso que eu estou falando? Existem ainda algumas bandeiras menores, essas bandeiras não estão sujeitas, não deram entrada, tá? Elas estão operando porque elas estão abaixo desse patamar, e muitos emissores estão entrando embaixo dessas bandeiras menores. Então, você entra nessa bandeira e quando ela chegar nesses patamares, ela vai entrar com pedido de autorização e todo mundo acompanha, todo mundo que está no mesmo sistema acompanha esse pedido de autorização. Arranjos de pagamento. Alguns desses arranjos de pagamentos, embora eles estejam regulados, eles não tiveram que entrar com pedido de autorização e não vão precisar do pedido de autorização. Quais são esses? Os arranjos de ente do governo e os arranjos fechados que são constituídos por instituições financeiras. Esses arranjos, mesmo que eles estejam funcionando acima daquele patamar, esses arranjos eles não estão sujeitos ao pedido de autorização, eles estão dispensados do pedido de autorização. Bom, aí aqui vem a maior inovação da lei, que até então, aqui a gente teve muita mudança no comportamento do mercado, que são os emissores. O que acontecia antes dos emissores é que a gente não tinha, já existia um mercado de pré-pagamento, mas a gente não tinha esse mercado não era explorado. A gente tinha pouquíssimos casos de conta pré-paga, né? A gente tinha cartões pré-pagos, mas eram pouquíssimos. Nessa época, o que aconteceu é que veio uma inovação, que são as contas de pagamento. Aqui deu origem a várias empresas que hoje funcionam como empresas de pagamento, que todo mundo está comparando com uma instituição financeira. Ou seja, a instituição financeira tem a conta corrente e as instituições de pagamento, que são os emissores, tem a instituição financeira tem a conta corrente e a instituição de pagamento tem a conta de pagamento. Tá, aqui,
qual a diferença de uma conta de pagamento para uma conta corrente? Basicamente, a conta de pagamento não pode ter remuneração. Eu não posso remunerar o dinheiro de ninguém e eu não posso cobrar taxas, juros de quem tiver com essa conta. Então, mesmo para a conta pós-pago ou para a conta de pré-pago, eu não posso ter remuneração do dinheiro. Tá? Aqui surgiram várias empresas que hoje a gente vê cartões que começaram foi uma ideia do Banco Central para conseguir fazer a inclusão financeira. A gente tinha muita gente desbancarizada, a gente ainda tem muita gente desbancarizada, aproximadamente 50% da população mundial, ela ainda é ou bancarizada, ou desbancarizada, ou subbancarizada, que a gente chama que é aquele que usa com sem uma regra de continuidade, ele usa uma vez e nunca mais usa. E justamente o Banco Central trouxe essa inovação para ver se aumentava o número de pessoas bancarizadas e pessoas com uma conta e algum tipo de sistema, que todas essas pessoas eram muito carentes da inclusão financeira. Tá? E aqui tem uma outra inovação, que inclusive na época da legislação, o Banco Central também ficou em dúvida sobre o tema, que são os vouchers, ou seja, cartão de benefício, alimentação, todos eles entraram dentro do instrumento de pagamento pré-pago. Então, eles são considerados pelo Banco Central instrumento de pagamento pré-pago. Tá? Então, ele entra nesse rol. E qual a grande dificuldade aqui que vai ter mais para frente, e é uma facilidade para o consumidor, é que esses valores deverão ser depositados pela empresa, pelo emissor, no Banco Central. Tá? A gente vai ter os patamares nos próximos anos, mas esses valores vão ser ou investidos em títulos do governo, ou serão depositados diariamente na conta do Banco Central. Isso eu acho que é para o público em geral, é uma garantia. Uma outra inovação, esse dinheiro, ele não se mistura com o dinheiro da empresa da instituição de pagamento. Esse dinheiro, ele é separado da empresa de instituição de pagamento. Eventualmente, se a instituição de pagamento ela quebra, esse dinheiro não é dela. Tá? Não pode ser usado para pagar nenhum tipo de dívida da empresa de pagamento, da instituição de pagamento. Tá? Fora isso, a gente tem o emissor de pós-pago. Esse já era bastante conhecido, né? Já era bastante utilizado, e a gente tem aí foi regulamentado, mas esse aqui não traz tanta dificuldade. Por quê? Porque ele não tem que depositar o dinheiro, até porque o dinheiro não está com ele, né? O dinheiro vai ser entregue para ele depois. Então, ele está regulado, mas a regulamentação é muito mais forte para o emissor de moeda eletrônica pré-paga. Bom, o outro player desse mercado aí a gente tem um monte de nome. A gente tem as credenciadoras, a gente tem as administradoras, cada uma chama de uma coisa. Quem é esse cara? Esse cara para vocês se lembrarem bastante, Rede, Cielo, Global, Stone, e várias outras que tem. E esse cara, ele não gerencia conta de pagamento. Tá? A relação dele não é com o consumidor e usuário do cartão. A relação dele é com o estabelecimento comercial ou com o subcredenciador, que a gente vai falar também, e
a relação dele, hoje a gente tem aí várias empresas que credenciam pessoas físicas. A gente está cansado de ver aí o cara que está no sinal com uma maquininha, o cara que está vendendo pipoca na porta da escola. Esse cara, ele é hoje, ele está para as credenciadoras como um estabelecimento comercial qualquer. Tá? Ele é um cliente em potencial. O que essas empresas fazem, as credenciadoras, elas liquidam o pagamento desse estabelecimento comercial. Hoje no Brasil a gente tem, no pagamento de pós-pago, 28 dias para as credenciadoras poderem o dinheiro chegar até o estabelecimento comercial. Tá? Esse dinheiro, para o cartão de débito, esse dinheiro chega em 2 dias. Então a gente tem aí diferenças de dias. Isso é uma coisa que começou no Brasil. Hoje a gente tem em outros países esse número de dias para pós-pago, os 28 dias. Tem na Argentina hoje em dia, mas também é uma cópia do Brasil. E nos demais países isso não existe. Tanto que quando você conta para um gringo que no Brasil se paga em 28 dias, os caras falam, mas isso não existe em lugar nenhum do mundo. É quase que para eles uma aberração. É quase que explicar como é que funciona o nosso sistema tributário. Ou seja, ninguém entende. E aí tem uma novidade nesse mercado, que não é uma novidade, né, que todo mundo, existe isso em qualquer lugar, em vários lugares do mundo, que são os subcredenciadores e os facilitadores. Esse player, ele não está regulado pelo Banco Central, tá? De um modo geral, ele não está regulado pelo Banco Central. Para você enviar um pedido de autorização para o Banco Central, esse credenciador, ele precisa ter uma... Eu estou apanhando muito desse... Esse credenciador, ele precisa da licença do instituidor de arranjo de pagamento. Então, se o subcredenciador, ele não tem essa licença da bandeira, ele está atrelado ao credenciador, ele fica exatamente, só para vocês, ele fica aqui, ó, entre a instituição, o estabelecimento comercial e o credenciador, ele fica nesse meio aqui. Ele faz uma ponte entre o credenciador e o estabelecimento comercial. A relação dele nunca é com a bandeira. Então, ele não tem essa relação aqui, portanto, ele não está regulado. Tá? Isso foi uma dúvida no começo, muita gente achava que os subcredenciadores estavam regulados. Vários subcredenciadores entraram com pedido de autorização no Banco Central. Ainda existem várias autorizações lá pendentes, mas ele pode operar sem nenhum problema e sem estar sujeito à regulamentação do Banco Central. O que a gente costuma dizer, quando a gente conversa e ajuda os subadquirentes, alguns deles fazem outras atividades além da subadquirência. O que a gente costuma dizer é que existem algumas regras que ele precisa ter e precisa cumprir para que a bandeira possa... Porque quem controla as regras desse player são as bandeiras, tá? Então, para ele ser um cara que não tem problema, nem com o credenciador, nem com a bandeira, nem com o estabelecimento comercial, a gente tem algumas regras que o ideal é que ele cumpra. E normalmente os credenciadores querem que ele cumpra. Normalmente isso está nos contratos entre os subcredenciadores e os credenciadores. Então essas regras devem ser cumpridas. Algumas questões de compliance, de informação que deve ser passada, elas estão sempre nos contratos com as credenciadoras. E aí vem uma coisa que é também, por conta desses 28 dias que a gente tem no Brasil, a gente tem uma coisa aqui que é um bicho, que é a antecipação de recebíveis.
Isso aqui é o filé mignon das atividades das credenciadoras. Isso aqui é uma coisa que, das credenciadoras, a gente enxerga isso. Quem começou com essa atividade foi a Credicar, lá em idos de 1990, e acho que é 1990, é 90? Idos de 1990, e a gente pega esses 28 dias que o cara tem para receber o dinheiro, e a gente antecipa esse dinheiro para ele. Então, ao invés de receber em 28, ele vai receber em 20, 14, 12, 7. Cada empresa tem uma regra, e esse estabelecimento comercial, essa pessoa física que comercializa o produto, ela pode pleitear diariamente esse fluxo financeiro. Existe aí, atualmente, está sendo muito conversado e muito falado sobre, esse ano principalmente, tiveram várias, nunca tinha se falado nesse mercado, mas existe um parecer jurídico da Procuradoria do Banco Central, que ele é de julho do ano passado, que ele diz o seguinte: até então, só para vocês saberem o histórico, até então as operações de antecipação de recebíveis, elas eram consideradas pelo Banco Central como operação financeira. E o mercado nunca teve nem aí. Todo mundo sempre fez antecipação de recebíveis, problema da Procuradoria. O ano passado, a Procuradoria chegou à conclusão que essa operação não é uma operação financeira. E deu um parecer dizendo: não é antecipação, não é operação financeira, antecipação de recebíveis pode ser feito por empresas que não são instituições financeiras, portanto pode fazer pelo mercado. Só que ele trouxe uma inovação, que ele limitou os juros ao dobro da Selic. Aí a porca torce o rabo, porque a gente tem o dinheiro não custa isso no mercado. Hoje tem várias empresas que o mercado não cumpre esse dobro da Selic. A gente tem inovações aí com FDICs, com outros, alguns estão levando para dentro das instituições financeiras, quando a instituição financeira é sócia da empresa. Mas o que acontece é que isso aqui não acontece no dia a dia. De qualquer modo, qualquer que seja esse valor aqui, ele é muito mais barato do que eu pegar um empréstimo em banco. Tá? Ele é um dinheiro muito mais barato para financiar capital de giro das empresas. E as empresas precisam disso aqui. E aqui, além do mais, não tem IOF, que é um negócio que tem em operação financeira. Então, isso aqui, hoje em dia, o Banco Central não está se manifestando a respeito desse assunto. Ele diz que ele tem esse entendimento, mas não se manifesta, e ele diz que não vai fiscalizar. A gente não sabe até quando, a gente não sabe se esse entendimento pode mudar, se ele vai mudar, o que vai acontecer com relação a essas antecipações de recebível. Aí vem outras coisas que tem para a fintech, que todo mundo só fala nisso. Peer-to-peer. A gente tem uma série de peer-to-peer, não é só o lending crowdfunding, a gente tem uma série de crowdfunding, não só o peer-to-peer lending. A gente tem alguns crowdfunding de doação, a gente tem de recompensa, a gente tem de investimento, mas o que pega realmente sob o ponto de vista do Banco Central é o peer-to-peer lending. Por quê? Nada mais é do que um empréstimo. E a gente tem uma vedação expressa na legislação do Banco Central, do Conselho Monetário Nacional, de uma lei super antiga, muitos de nós não tínhamos nascido, que é uma lei de 64, que diz que intermediação de empréstimo é privativo de instituição financeira. Então, só que isso é um instituto que é usado no mundo inteiro.
Todo lugar tem peer-to-peer. O que o mercado fez, tiveram alguns entendimentos lá atrás, que foi considerado ilegal, crime do colarinho branco, agiotagem, etc. e tal. E aí o mercado resolveu tropicalizar a operação. Então trouxeram vários modelos com a participação de instituição financeira. Essas instituições financeiras começaram... e aí tem uma emissão de título, né, que o investidor emite um título para o banco e o banco emite um título para o tomador atrelado a esse título que foi emitido pelo investidor. Então, dá para fazer... Todo mundo fala, mas não dá para fazer... Dá para fazer peer-to-peer no Brasil, sim. Tá? Tem modelos de correspondente bancário, a maioria das empresas de peer-to-peer são correspondente bancário, e a gente traz para dentro da operação instituições financeiras para colocar, para poder permitir a operação. E esse assunto que está todo mundo aí conversando a respeito, que eu sou mega entusiasta sobre o tema, que são as moedas digitais. E o Banco Central está com medo disso. O que o Banco Central falou nesse comunicado em 2014 é que ele não regula moedas, ele não trata o termo digital, ele trata como moedas virtuais. Tá? Então, as moedas virtuais estão fora do mercado, da regulamentação do Banco Central. Elas não estão reguladas. Qual é a única preocupação que a gente tem aqui com relação às moedas virtuais, moedas digitais, como a gente queira chamar? Eu só tenho preocupação quando eu falo de evasão de divisas. A gente não pode esquecer disso. Dependendo do que eu estou fazendo, não é o Banco Central que vai determinar. Eu tenho Receita Federal, eu tenho COAF, eu tenho uma série de outras regras que isso aqui está sujeito. A gente tem a Receita Federal que está tratando isso como um ativo, que a gente também não concorda. Tá? Acho que tem muito pano para manga. O Banco Central tem dito com frequência que ele não está pronto para regular, o que a gente concorda. Eu concordo, não está pronto. Aliás, estamos aprendendo, esse negócio é um negócio novo. Estamos aprendendo agora como é que faz isso. E o que acontece é que o que está acontecendo é que o Banco Central está monitorando o tema. Esse assunto deve continuar sendo monitorado. O Banco Central demorou 30 anos para regular tudo isso que a gente conversou de moeda eletrônica. Ele ficou aprendendo um monte. Em 2010 ele soltou um relatório. Ele começou em 2013 regular e até hoje ninguém está sujeito, ninguém está pronto para a regulamentação. Então aqui a gente tem uma outra coisa que ainda vai ter muita mudança. A gente acredita que isso aqui vai, passar por um monte de transformação. A gente que trabalha só nesse mercado vê o quanto esse mercado cresceu, tá? Embora seja um negócio incipiente, que todo mundo fala que seja incipiente, a gente vê o quanto as empresas que estão trabalhando nesse mercado estão preparadas para o que vem por aí. É realmente uma disrupção. E aí, por último, o que a gente fala sempre, o que vai acontecer para frente? Ninguém sabe. Uma coisa que é muito claro para a gente quando a gente tem conversas e reuniões com o Banco Central, o Banco Central, para a gente que é advogado, é um dos melhores órgãos para se trabalhar. A gente consegue ter um bom diálogo, você consegue conversar com quem você... Eles têm uma postura muito mais de querer resolver o problema do que querer impedir que aquilo aconteça, que aquilo seja resolvido. A nossa visão é que o Banco Central continua monitorando a maioria do que tem por aí. Com relação ao mercado de meios de pagamento,
Ele está aí autorizando, está para autorizar um monte de empresas. Existe um detalhe: o Banco Central não tem braço para fiscalizar. Isso é claro. A gente sabe que o Banco Central não tem braço para fiscalizar. Não acho que ele vai ter mão pesada na hora de fiscalizar. A gente acompanha várias instituições financeiras. Quando tem uma fiscalização do Banco Central, a tendência é que ele tente mais consertar o problema do que criar um problema, exceto se eu tenho algum tipo de crime de colarinho branco. Aí, nesse caso, realmente a mão fica pesada. Mas a nossa crença é que o Banco Central vai continuar monitorando, vai continuar vendo como esse mercado vai reagir e vai tentar ajustar a legislação de acordo com o que vem por aí. O que a gente acredita é que o grande problema do Banco Central é quando ele entra para resolver um problema que foi muito grande. Aí a mão do Banco Central é muito forte. A gente percebe que quando ele regula uma coisa que deu algum problema no mercado, a mão é muito forte. No mercado de meios de pagamento isso não aconteceu. Foi muito mais por uma questão de inclusão financeira que o Banco Central teve essa preocupação e também de preocupação com risco sistêmico. A gente acredita que é a mesma coisa que vai acontecer com as moedas digitais, que o Banco Central deva monitorar. A gente tem pelo mundo todo aí moedas digitais. A gente tem uma regulamentação em Nova York, tem a Austrália aí que está tentando regulamentar e tem algumas jurisprudências nos Estados Unidos. O resto está livremente e a gente acredita que o Banco Central deve ir na mesma tendência desses outros mercados. Vamos esperar, mas acho que é isso que a gente vai ver pela frente. É isso que eu tinha para falar. A gente tentou trazer para vocês o que está acontecendo de mais importante aí no mercado, em termos de Banco Central, em termos de regulamentação. Eu deixo os meus contatos à disposição.